Hoje nós temos uma situação muito estranha, Léo. Olha, o Bolsonaro e o Sérgio Moro, eles estavam comemorando uma fake news de que o PCC estaria ligado ao PT, mas a gente não viu o Bolsonaro, nem o Sérgio Moro, tomar nenhuma atitude que realmente possa acabar com o PCC. E a gente sabe que o poder do Estado tem condições de acabar com o PCC. O que eu quero dizer é uma coisa muito simples. Essas pessoas estão vivendo dos problemas que eles estão mantendo para serem a solução para esses problemas. E por que que funciona muito bem? Da mesma forma que essas igrejas que se tornaram grandes, digamos, grandes negócios hoje no mundo inteiro, sobrevivem de colocar medo nas pessoas, olha, o demônio, o Satanás, o diabo, o demônio faz, o demônio, mas para ficarem livres do demônio, do Satanás, vocês precisam disso e a porta para isso sou eu. Isso está funcionando na política. Por mais que dentro de uma pequena bolha da esquerda, o que a gente consegue ver no momento que o Witzel comemora o assassinato do sequestrador, o que a gente consegue ver nesse momento é uma pessoa que foi incentivada por uma sociedade que não valoriza o trabalho. Isso é a realidade do Brasil. O Brasil é uma sociedade que não valoriza o trabalho. O Brasil é uma sociedade que tem um pequeno índice de combate ao crime. Então, essa sociedade brasileira estimula o crime. As pessoas não conseguem perceber que, apesar de que a pessoa que foi hoje abatida pela polícia, eu também tenho um respeito muito grande com a polícia, principalmente porque estamos falando de um sequestrador, e para a gente ter um diálogo correto também com as pessoas, a gente tem que falar de uma forma correta. Eu particularmente, não considero que aquela pessoa foi assassinada porque ela chegou na condição de ser um criminoso que está colocando em risco a vida de uma pessoa inocente. Então, para mim, ela não foi assassinada, ela foi abatida pela polícia. Mas será que não é melhor, nesse momento, a gente refletir o que levou essa pessoa a deixar de ser um trabalhador convencional e se tornar um criminoso? É essa parte que o Witzel, Bolsonaro e o Sérgio Moro simplesmente ignoram, e é essa parte que a maioria da sociedade brasileira está ignorando. A sociedade brasileira está recebendo somente a mensagem de que a polícia do Witzel está abatendo criminosos. Essa sociedade não está preocupada com o que está criando os criminosos, que é um desrespeito contra o trabalhador. Ontem eu vi uma publicação no LinkedIn, e essa publicação eu achei muito interessante. É uma pessoa, um patrão, né, o desenho de um empregado, e um patrão, o patrão queimando a dignidade. É uma crítica ao que está acontecendo hoje com a profissão de engenheiro no Brasil. A Charge oferece R$ 3.000 para um engenheiro que tenha 10 anos de experiência, saiba fazer isso, criativo, etc, etc. E o motivo é a crise. E aí eu te falo, Léo, olha, estamos vivendo uma situação em que o capitalismo descontrolado do Brasil está desrespeitando os trabalhadores. E o desrespeito aos trabalhadores causa uma revolta. Lógico que só vai para o crime quem tem a tendência de ser criminoso. Agora, nós estamos falando de uma sociedade que elegeu Bolsonaro, ou seja, nós estamos falando de uma sociedade intrinsecamente má, o que significa que grande parte da sociedade brasileira tem um grande potencial de se tornar criminoso. O que faz com que as pessoas não queiram ir para o mundo do crime? O trabalho ser mais compensador. As pessoas vão, obviamente, ponderar o risco e a recompensa. Se no trabalho digno, no trabalho convencional, no trabalho do dia a dia, as pessoas encontrarem uma vantagem maior do que no crime, as pessoas não vão para o crime. E isso está sendo ignorado por essa sociedade. E sabe qual que é o problema? Se nós, nesse momento, partirmos para a crítica e dizer que a polícia exterminou um sequestrador, a gente também comete um erro. O erro maior foi ter deixado um cidadão se tornar um sequestrador. Para que um cidadão se torne um sequestrador, é preciso que a sociedade tire dele a dignidade de sobreviver com o próprio salário. Aí o cidadão se torna um criminoso. Então, quando a sociedade promove uma pessoa a criminoso, a sociedade quer aquele cara morto. Então, veja bem a sociedade que nós temos hoje. Nós temos uma sociedade que não dá dignidade para as pessoas, nós temos uma sociedade que gera um altíssimo desemprego, porque alguns políticos querem tomar o poder, e depois que esse altíssimo desemprego causa o aumento da criminalidade, essa mesma sociedade que fez isso acontecer, que é o criminoso morto. E não adianta criticar a polícia do Witzel, porque a polícia do Witzel abateu um criminoso. E do lado de um criminoso tinha um inocente. Nós estamos numa das mais complexas sinucas da nossa história. Tentar criticar a polícia é, obviamente, um tiro no pé, porque, volto a dizer, poderia ser um trabalhador incluído na sociedade, mas, infelizmente, é uma pessoa que foi perdida para o crime.
Do lado dessa pessoa que foi perdida para o crime, estava uma vítima de um crime de sequestro. E por trás de tudo isso, tinha um sniper, que é um policial, que estava realizando um estrito cumprimento do dever a mando do Witzel. E quem que é o criminoso em tudo isso? É o político que vive disso. Não é o policial, não é o policial, não é o sequestrador, obviamente não é a vítima, é o político que mantém a criminalidade alta para vender a cura. Nós estamos vivendo uma situação em que, infelizmente, alguns grupos estão criando doenças porque eles estão se oferecendo como sendo os produtores do remédio. Esse é o grande problema que a gente não está conseguindo transmitir para a sociedade. E se a esquerda tenta ficar contra o Witzel ou contra a polícia nesse momento, a esquerda é, obviamente, agredida, porque a esquerda deixa de ficar do lado da polícia para ficar do lado do sequestrador. Claro que não. A verdade é que a gente gostaria que o cara nunca tivesse se tornado um sequestrador, mas a esquerda não está sabendo falar isso.